estava no barco. Havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E desesperaram-nos, dizendo: Mestre, não se dá que perecemos? Ou o Senhor não se importa que nós perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te e aquieta. E o vento aquietou, e houve grande bonança. Verso 40. E disse-lhe: Por que sois tão tímido? Ainda não tendes fé? O 41 vai dizer: E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. Amém? Vamos aceitar para o Filho de Jesus, igreja? Obrigado, Deus, pela palavra. Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai querido, que o Senhor possa, Senhor, usar esse vídeo servo, Pai querido. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai querido, pois a gente quer ouvir a Tua voz, Pai amado, e levar o Senhor para dentro do nosso coração. Que o Senhor possa usar tremendamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, já ouvimos várias vezes essa palavra, já ouvimos pregações sobre esse texto, mas Deus, Ele me chamou a atenção, porque eu estava meditando ali uma palavra, e Deus me deu essa palavra, e ali eu fui estudar, fui ver, fui entender o livramento que Deus tinha dado pelos homens. Embora eles eram homens de mar, pescadores, homens que já sabiam o que fazer quando acontecesse algo dessa forma, eles sentiram temor. Jesus, ele estava ali em Cafarnaum pregando à multidão e decidiu ir até a cidade de Gadara. Entrou no barco e simplesmente não desceu. De Cafarnaum até Gadara, irmão, era 18 quilômetros. Eu li ali nos livros. Então, era um pouquinho longe. 18 quilômetros vai daqui no centro, mais ou menos, de São Paulo. E de extensão ele tinha 13 quilômetros. Então era um rio grande, era um lago enorme. E em volta desse lago tinha várias montanhas, vários vales. Um lugar propício para ter uma grande tempestade. Um lugar propício aonde tinha muita tempestade, e no meio daquele lugar veio a tempestade, e Jesus, ele estava dormindo. O que eu quero introduzir nesse texto, irmão, é que muitas das vezes a tempestade vem nas nossas vidas. Isso é inevitável. Muitas das vezes a gente passa por momentos difíceis. Cada um tem o seu momento difícil. Mas Jesus, ele está ali na polpa do barco, deitado na sua almofada, simplesmente calmo, porque Jesus, ele tinha confiança no Pai. E nós devemos fazer a mesma coisa que Jesus, ter a confiança no Pai.
Ele não estava preocupado, não estava preocupado com tempestade. Mas os outros discípulos dele estavam preocupados. E já eram homens de mar. Eles já sabiam o que fazer. Mas mesmo assim a preocupação veio. E ele sabia que Jesus estava ali, quietinho, no cantinho, deitado, dormindo. Talvez algum pensou, será que ele não vai fazer nada? Será que a gente vai correr ali no meio do caminho ali e acabou? Não. Mas tem, às vezes, irmãos, as provas, as tempestades vêm e não é para a nossa morte. Muitas das vezes. Às vezes a tempestade vem, irmãos, é para nos ensinar a ter fé. É para nos aproximar mais de Cristo. É para nos aproximar da oração. É para nos aproximar do Pai. Verdade. É bem verdade, irmãos, que quando vem o vento e a tempestade nas nossas vidas, a gente não pensa em nada. A gente só pensa em querer sair dessa situação. A gente só pensa em terminar essa situação. Mas você já parou para pensar que às vezes as provas vêm é por causa de nós mesmos? É verdade. Já ouviu aquele ditado, a gente pega a prova com a mão? E não é mentira, irmão, é a verdade. Porque muitas das vezes Jesus está falando, não vai, não faça. Não ande. Não vá atrás. Mas a gente teima e vai. O coração do homem, irmão, é enganoso. É Está verdade. cheio de maldade. Se estivermos firmados na rocha que é Cristo, a gente vai saber entender o que é certo e o que é errado. Porque como que a gente quer que Jesus repreenda a tempestade na nossa vida, se nem nele confiamos, se nem nele confiamos? Eu creio que esses homens questionaram que Jesus estava ali. Mas será que não vai fazer nada? Ele está ali dormindo. Mas como eu já falei, Jesus ele tinha confiança no Pai. Ele sabia que não ia acontecer nada. Muitas das vezes, irmão, a prioridade é ter confiança em Cristo. É ter confiança em Deus. Deixar tudo na mão dele. Não fazer as coisas sem antes consultar o nosso Cristo, sem antes consultar o nosso Deus. Tudo o que fazemos na nossa vida, irmão, temos que consultar ao nosso Senhor. Seja a mínima coisa. Porque se não consultarmos, isso vai gerar uma tempestade na nossa vida. E será que vamos crer que Jesus está no barco dormindo? É difícil, irmão. Muitas das vezes a palavra é dura, mas é a verdade, é a realidade. Essa travessia, irmão, como eu já falei, era uma travessia grande. E ali Jesus ele estava dormindo. E os discípulos falaram, mestre, o senhor não vai fazer nada? Olha a tempestade aí, nós vamos perecer, nós vamos morrer. Jesus ele levantou e acalmou o mar e acalmou a tempestade. Muitas das vezes precisamos só clamar a Jesus para Ele repreender a tempestade
da nossa vida. Para Ele trazer uma calmaria para a nossa vida. Porque, irmão, independente de qualquer coisa, como eu falei, Jesus tem que estar na frente de tudo em nossa vida. Ele repreendeu o mar e acalmou e ficou tudo calmo. No capítulo 40, vai falar assim: Ele disse-lhe, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Muitas das vezes, irmãos, não temos fé para entender o que Jesus quer fazer em nossas vidas. A tempestade vem, a calmaria, Jesus ele vai trazer. Mas você teve fé em Cristo Jesus? Você teve fé que Jesus ele acalmou a tempestade na sua vida? Você teve essa fé e continua tendo essa fé? Aonde Cristo simplesmente estava dormindo e acalmou a tempestade? Você tem fé que Cristo ele acalma a tempestade na sua vida? Imagine, irmão, você no meio daquela tempestade, Jesus acalmou, mas Ele sabe que a sua fé foi abalada. Ele sabe que a sua fé foi abalada. Porque muitas das vezes, irmãos, cremos em Deus, cremos no Senhor Salvador Jesus Cristo e perdemos a fé. E não temos fé que Ele faz, Ele acontece. E não temos fé que Ele liberta, Ele salva, Ele acalma. É por isso, irmão, que muitas das vezes a gente acaba se desviando dos caminhos do Senhor. Porque a nossa fé começa a se abalar. É igual eu falei aqui. Eu ia fechar a igreja e ir embora. Mas Deus ele trouxe uma alegria tão grande no meu coração que a minha fé se renovou ali naquela hora. Eu estava pensando que eu estava passando por uma tempestade, mas Jesus ele acalmou. Ele deixou calmo, tranquilo. E é assim que Jesus faz em nossas vidas. Porque tem momentos, irmãos, que temos que usar a nossa fé. Porque Jesus, Ele está em nossas vidas, não só porque Ele é Deus, não. Jesus ele está na nossa vida para aprendermos que a fé dele é inabalável. Porque muitas das vezes aceitamos a Jesus, sentamos na cadeira, aprendemos, ouvimos a palavra, mas a nossa fé está lá embaixo. Mas Jesus ele está trazendo a alegria de volta ao nosso coração. Jesus ele está colocando fé na sua vida, porque Ele transforma a nossa vida. Transforma. Eu gosto, irmão, de falar assim calmamente. Tem pessoas que gostam de mas eu gosto assim, irmão. Eu gosto de falar calmamente, tranquilo,
pastor até brinca comigo, fala, você é muito devagar. Mas é o meu jeito de ser. É o meu jeito. Eu sempre fui assim. Eu creio que Jesus ele usa a minha vida também dessa forma. Eu não consigo, eu acho lindo, maravilhoso. Pastor Alex pregando, evangelista Douglas, mas eu não consigo pregar igual ele, pastor Rogério. Eu tento, de vez em quando eu dou até um gritinho, mas eu não consigo. Para mim tem que ser calmo, tranquilo, porque Jesus é assim. Jesus ele estava no bar, calmo e tranquilo. E é assim que eu acho que tem que ser. Calmo e tranquilo. Porque outra hora, irmãos, quando estávamos no mundão ali, a gente era calmo e tranquilo, mas a gente fazia muita coisa errada comigo. E Deus ele colocou um novo coração